Olá, eu fui convidado pelo professor Aurélio para falar das técnicas que eu uso para estudar, para ajudar vocês a estudarem agora de uma maneira mais autodidata em casa. Confesso que eu tenho duas maneiras de estudar, dependendo do que eu vou estudar. Então, o que eu faço? Principalmente quando eu quero entender um processo, né, o processo de divisão celular, processo de reprodução ou alguma coisa parecida, ou mesmo coisas um pouco mais complicadinhas, eu tento fazer um resumo por diagrama. Então eu pego lá o diagrama que aparece o desenho, o esquema que tem no livro, ou que o professor passou na aula às vezes, ou que eu vi num vídeo, e tento fazer um esquema rascunhado mesmo, assim, numa folha de papel normal aqui. Minha câmera acho que não vai filmar. E vou fazendo um esquema com as canetas diferentes, com a minha garrancho mesmo, e vou fazendo. Agora, ao fazer isso, a primeira vez que eu faço, eu pego as coisas do livro, eu tento olhar. Depois eu tento repetir o esquema sem olhar para o original. Porque se eu conseguir fazer o esquema de novo, sem olhar para o original, significa que as coisas estão na minha cabeça. Esse é um jeito. E nisso eu percebi que, ao fazer o esquema, era como se eu estivesse dando aula para mim mesmo ou para alguém imaginário perto de mim. Então, pode parecer coisa de maluco, mas isso funciona bastante. Porque se eu consigo explicar algo, é porque eu entendi aquilo. Então, a minha dica é mais ou menos essa: tentar relembrar o que você aprendeu de uma maneira como se estivesse explicando para alguém. Está explicando para a parede. Parece maluquice, mas funciona para mim. Tá? E confesso que isso eu faço há muito tempo e, de certo modo, me ajuda hoje a preparar as aulas para vocês. Os esquemas que eu faço na folha de sulfite são os esquemas que eu vou fazer na lousa depois. Então ajuda bastante. Um segundo esquema de estudo, e esse é um pouquinho mais complicado de entender, mas é muito simples de fazer, que é estudar quando você tem um processo, algo que tem várias coisas, complexo, tem vários níveis e tudo mais, você pegar e estudar ele como se fosse fazendo um zoom de uma câmera mesmo. Então eu começo estudando o aspecto mais geral, o quadro mais geral possível daquilo que eu estou estudando. Então, se eu estou estudando meiose, mitose, eu tento pegar o que é essa meiose e essa mitose. Um esquema mais geral possível. É uma célula que se divide em duas ou que se divide em quatro. Para assim eu tenho uma ideia do que é tudo, o todo, né? E depois eu vou dando um zoom e entendendo mais próximo as etapas. Quais são as etapas? Depois eu dou um outro zoom e vou entendendo cada parte de detalhes. Eu vou aumentando o nível de detalhes e com isso eu vou passando várias vezes por esse processo. Eu vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu estou estudando respiração humana. Então, o quadro maior é justamente a respiração pulmonar, né? Respiração. E aí quais são os órgãos envolvidos com isso e para que serve. Aí depois eu dou um zoom um pouco maior nesse esquema. E aí eu pego e vejo, por exemplo, o que acontece no nariz, o que acontece na garganta e o que acontece no pulmão. De maneira bem simples ainda, mas eu vou aumentando os detalhes. E depois eu vou pegar o detalhe, eu dou um zoom a mais e vou pegar, por exemplo, as coisas do... Como é que acontecem as trocas gasosas no epitélio do pulmão. Vou fazendo esse exercício e com isso eu nunca perco o quadro geral, aquilo que era para ser feito no início.
e eu não me perco nos detalhes, porque isso me complicou bastante durante a faculdade de biologia. Muitas vezes os professores falavam dos detalhes. Ah, a cadeia beta da proteína teta, do gama da qualquer coisa. Isso complica bastante, porque você eu ficava gastando muito tempo tentando entender o detalhe, em vez de entender o processo como um todo. E aí na hora da prova eu não entendia qual que era o processo, ou tinha dificuldade de entender alguma parte do processo. E quando você estuda dessa maneira de zoom, que eu estou falando agora, né, começando do mais macro, do maior, e vai fechando para o menor, a vantagem disso é que se os detalhes ficarem muito complicados e você não tiver tempo de estudar, ou ficar difícil de entender os detalhes, como é que funciona a proteína, o canal, a membrana, o potencial de ação, qualquer coisa parecida, o processo como um todo você já vai saber. E aí isso facilita bastante, porque no fim os detalhes muitas vezes não são tão necessários assim para que você saiba, para que você consiga entender o processo e responder as questões, ou entender como correlacionar aquele processo que você está estudando com outras coisas de outras disciplinas. Então, as minhas dicas são essas duas. Fazer um esquema de autoaula, de você dar aula para você mesmo, fazendo os rascunhos, os esquemas e tudo mais. E o segundo é estudar de uma forma hierárquica, se assim a gente pode dizer, começando do quadro maior e reduzindo isso para o quadro menor, tá? Para o detalhe. Começar do todo e depois ir para o detalhe. Não se ater tanto aos detalhes no início. Então essas são as minhas dicas de estudo. Obrigado e até mais.